que você entenda, que você compreenda que uma das coisas muito importantes para a sua vida é você não só saber que Deus tem um chamado para a sua vida, mas saber que esse chamado, quando você coloca a sua vida diante de Deus, esse chamado ele passa a dar sentido à sua existência. Esse chamado passa a ser a sua vida. Esse chamado passa a ser aquilo que vai mover o seu coração, aquilo que vai mover a sua vida, aquilo que vai mover o seu tempo. E é importante que nesse chamado você tenha uma visão muito clara, que você tenha uma visão da sua dependência, do quanto você depende de Deus para isso. É importante que nesse chamado e na realização desse chamado, você entenda que você depende exclusivamente da boa mão de Deus sobre você. E eu gostaria de conversar com você nesta noite, na parábola do fariseu e do publicano, ali em Lucas capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo de número 9 até o versículo de número 14. Nós vamos ver formas de nós estarmos orando. Essa parábola vai nos ensinar a importância da nossa postura diante da oração. Essa parábola vai nos ensinar da importância de nós termos em nossa mente quem é Deus. E essa parábola vai nos ensinar a importância que tem de você ter e de colocar diante da sua vida um espelho para que você olhe para si mesmo, para que você analise a sua vida, para que você permita enxergar a si mesmo e assim, desta forma, você atender o chamado de Deus no seu viver. Lucas capítulo 18, versículos 9 até o versículo 14, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Lucas capítulo 18, agora o versículo de número 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, disse o Senhor Jesus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor Jesus Cristo estava falando, ele tinha por hábito usar as parábolas como uma das formas de ele ensinar as verdades do reino de Deus. As parábolas eram histórias, eram fatos não verídicos que Jesus Cristo usava para expressar, para falar da verdade do reino de Deus e ensinar as pessoas com base no seu cotidiano, ensinar as pessoas com base naquilo que estava ao alcance do seu dia a dia, sobre as verdades do reino de Deus. E é importante que nós tenhamos sempre isso em mente, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro, o Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro naquilo que ele diz. Se tem algo que o Senhor Jesus Cristo busca, meu querido, quando ele fala comigo e com você, é ser de uma forma muito clara, que a palavra dele seja clara ao seu ouvido, que a palavra dele seja clara ao seu coração,
E para compreender a clareza da palavra de Jesus, não há necessidade de estudo, não há necessidade de seminário, não há necessidade absoluta de nenhuma formação acadêmica. Para entender a palavra de Jesus, você precisa ter um coração inclinado a Jesus. Você precisa ter uma vida entregue a Jesus. Você precisa ter uma mente que compreenda e que entenda que a palavra de Jesus só pode ser compreendida se o próprio Senhor Jesus Cristo explicar e aplicar isso ao seu coração. Porque aquilo que é espiritual discerne daquilo que é carnal. Nós, como seres humanos, falamos das coisas relacionadas à nossa humanidade. Mas só Deus, através do seu Espírito Santo, tem a capacidade de falar aquilo que é do Espírito. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar a essas pessoas, no versículo 9, Ele dizendo, olha, eu vou contar isso porque há pessoas no meio de vocês, há pessoas que vivem aqui, que estão me escutando, e essas pessoas desprezam um ou outro, essas pessoas desprezam a justiça de Deus, essas pessoas desprezam a maravilhosa graça de Deus, e essas pessoas, elas confiam em si mesmas. Elas confiam nos seus próprios atos, elas confiam na sua própria bondade. E ele começa então a contar uma parábola, que o fariseu e o publicano, os dois estavam subindo ao templo, os dois estavam caminhando ao templo, os dois estavam indo ao templo para orar, os dois entendiam a importância da oração em suas vidas, os dois entendiam a importância de separar um tempo para estar orando. O fato de você fazer algo para Deus, o fato de você ter algum tipo de comportamento, isso não faz de você uma pessoa melhor do que o outro. Porque você vai ver muitas pessoas que também têm esse mesmo tipo de comportamento. E o Senhor Jesus Cristo não está muito interessado na questão do comportamento. O que o Senhor Jesus Cristo está interessado é como você olha para Ele. O que o Senhor Jesus Cristo está interessado é como está o seu coração. O que o Senhor Jesus Cristo está interessado é antes de você falar a oração da sua mente, ou verbalizar esta oração, o Senhor Jesus Cristo está pensando e Ele está prestando atenção na oração que você faz do seu coração, na oração que você faz no seu dia a dia, na oração que você faz no relacionamento com as pessoas. E diz que este homem fariseu, este homem foi ao templo orar, e chegando ali no templo para orar, este fariseu, este homem que fazia parte da sociedade religiosa, este homem muito importante dentro da comunidade judaica, essa pessoa do fariseu, que eram conhecidos por serem pessoas que eram estritamente apegados à lei, eles cumpriam a lei de Deus em sua totalidade, eles cumpriam a lei de Deus à risca. Eles procuravam ter uma vida de obediência à palavra, aos mandamentos, de uma forma irrepreensível. E este homem, ele chega, ele fica em pé, ele fica num lugar de destaque. E este homem, ao invés de orar para Deus, ele começa a orar para si mesmo. Porque ele começa a orar no seu íntimo, e quando ele começa a orar no seu íntimo, ele não fala a respeito de Deus, mas ele está falando de quem ele é para Deus. Ele se preocupa em estar dissertando daquilo que é a vida dele diante de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas. A palavra outros aqui é aquela palavra que nós usamos para depreciar muitas vezes. Não é uma outra pessoa, simplesmente, mas quer dizer resto. Ou seja, eu estou aqui, o outro é o resto, aquilo que restou. Ele está dizendo: Senhor Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a este resto que aí está. Na tua presença neste momento estou eu estou aqui, e fora de mim tem o resto. O resto é aquilo que sobra, o resto é aquilo que não é da mesma qualidade, o resto é aquilo que não tem muita importância.
Era desta forma que este homem olhava para Deus. E é por isso que quando o Senhor Jesus Cristo faz oração do Pai Nosso, por isso que quando Jesus Cristo diante dos fariseus, ele chega e fala: Pai Nosso que está nos céus. Os fariseus, eles ficam tremendo de raiva. Eles ficam espumando de raiva. Porque eles não viam, eles não praticavam uma religião de um Pai que é de todo mundo, mas eles tinham um Deus exclusivo para eles. É muito importante que você entenda que Deus não é uma propriedade exclusiva sua, querido. É importante que você entenda que Deus não existe somente para você. É importante que você entenda que Jesus Cristo morreu na cruz não foi somente para você. Que Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, é algo que Deus quer derramar, e que Deus derrama sobre toda criatura, sobre toda a face da terra. Deus não é uma exclusividade sua, Ele é o Pai que é nosso. Sendo assim, você não é especial aos olhos de Deus. Eu gostaria de te dar essa notícia, que talvez você vai ficar triste com isso. Você não é mais especial do que absolutamente nenhum habitante da terra diante de Deus. Porque Deus não tem pessoas especiais. Deus tem filhos. Deus não tem pessoas especiais. Ele fala: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens. E ele começa a medir a vida dele. Ele começa a medir a correção da vida dele a partir do outro. Ele nivela a espiritualidade dele a partir do outro. Ele começa dizendo: olha, Senhor, eu não sou ladrão, eu não roubo, eu não furto. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou corrupto. Ou seja, eu não corrompo, eu não mudo a forma das coisas. Ele vai dizer: Senhor, também eu não sou adúltero. Eu sou fiel, eu sou leal à minha esposa, eu procuro fazê-la feliz, eu procuro honrá-la de todas as formas. E ele vai dizer bem ainda, olha, e ele olha para o lado, ele vê ali o publicano, ele diz: eu nem sou como este publicano. Ou seja, eu sou tudo isso e mais aquilo. Eu não sou igual a estas pessoas. Ou como quem assiste Chaves, né? Eu não sou igual a esta gentalha que está por aí, né? Ele só faltou falar assim: eu não sou igual a esta gentalha que aí está. O publicano, ele vai diante de Deus, mas ele está preocupado em dizer para Deus quem ele é. E quando você tem a necessidade muito de ficar falando quem você é, quando você tem a necessidade de ficar falando muito sobre o seu caráter, é porque os seus atos não deixam muito claro a sua personalidade. Porque quando os seus atos são claros, quando os seus atos são atos de justiça, quando a sua palavra é uma palavra de amor, quando o seu abraço é um abraço de ternura, quando o seu caminhar é um caminhar de alegria, você não perde tempo dizendo quem você é, porque as pessoas sabem quem você é, a partir de analisar e ver a sua vida. Quando se tem muito de se defender, é porque se tem muito a se esconder. E este homem, ele começa dizendo: olha, eu não sou como este publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Querido, o fariseu era alguém que cumpria tão risco a lei de Deus, que em Levítico capítulo 16, versículos 29 a 31, a lei vai dizer que você tinha que jejuar, sabe quantas vezes? 1 vez por ano. Este homem jejuava 2 vezes por semana. Ele vai no mesmo sentido, ele vai na mesma linha daquele homem que chega e fala: mestre, quantas vezes temos que perdoar uma pessoa? E ele fala: 7 vezes. Ele fala 7 vezes, talvez porque querendo jogar lá em cima, dizendo: olha, eu sou o tal, porque eu perdoo até 7 vezes. Jesus fala: 7?
70 vezes 7. É aquela pessoa que acha que faz muito, que realiza muito. Ele diz: olha, a lei diz que eu devo jejuar uma vez por semana, mas sabe de uma coisa? Deus, olha para mim, eu jejuo 2 vezes por semana, não uma vez por ano. O senhor está escutando, Deus? O senhor está prestando atenção para o senhor ver que tipo de pessoa que está orando, está falando com o Senhor? Eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu sou fiel a ti, eu jejuo 2 vezes por ano quando o Senhor espera aqui. Eu estou te surpreendendo, hein, Deus? Porque o Senhor pensava só em uma vez por ano, eu vou lá e lacro, 2 vezes por semana. E ele vai falar mais para Deus ainda. Sabe de uma coisa, Deus? Eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Esse chão aqui, ó, esse aroma que está aqui, eu não tenho obrigação de dar dízimo da hortelã. Eu não tenho que dar dízimo dos condimentos. Mas até disso eu dou dízimo. Porque a palavra diz, a lei vai dizer que você tinha que dar dízimo somente do alimento. Você não tinha que dar dízimo da hortelã, que não é alimento. Você não tinha que dar dízimo daquilo que se colocava no chão para dar aroma, dos aromatizantes para o templo. Você não tinha que dizimar daquilo. Mas ele dizimava até do que não precisava, para colocar por excelência. Ou seja, ele fala: Senhor Deus, se tivesse a nota 11 na prova, eu tirava 11, porque 10 é pouco para mim. Ele fala: Senhor Deus, olha, eu sou uma pessoa perfeita em tudo que eu faço. Havia um colega meu que ele falava brincando: olha, eu para ser perfeito só preciso de uma coisa, entender que eu preciso deixar de ser bom, e que eu posso ser perfeito. Esse fariseu era assim, ele se achava tanto, que era capaz daquelas pessoas que quando o Senhor Jesus Cristo levantasse do trono nos céus, ele fosse lá e se assentasse no lugar, achando que lá era o lugar dele também. Era alguém que olhava para si e dizia: olha, eu não tenho nenhuma mácula, porque comparado com esse publicano, e o texto vai dizer que esse publicano, ele entra ali, e esse publicano era o cobrador de impostos. Havia alguns fariseus que seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era um fariseu, José de Arimateia era fariseu, e alguns entenderam e compreenderam o Senhor Jesus Cristo. E havia também aqui publicanos que seguiram a Jesus, lembrando que Mateus era publicano, que Mateus era cobrador de impostos. O publicano era aquele que batia na tua porta para recolher o imposto. Ele era tido e considerado como um traidor por Israel, dentro da sociedade. E ele chega, ele entra, enquanto o fariseu olha para os céus, pedindo para que Deus olhasse para ele, dizendo: olha, Deus, eu estou aqui, eu estou te vendo. O publicano, ele fica distante, ele nem olha para o céu, ele nem olha para o céu, ele nem chega perto, ele fica distante de tudo. Ele bate no peito, a exemplo de Lucas capítulo 23, 48, quando as pessoas se lamentam quando Jesus Cristo é crucificado e voltam para casa batendo no peito, um sinal de tristeza e lamentação. Ele bate no peito dizendo: ai de mim que sou pecador. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia porque eu sei quem eu sou. Tem misericórdia porque eu sei o que eu estou fazendo. Tem misericórdia porque eu sei das minhas ações. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Eu já disse a vocês, só falando para você relembrar, a palavra miséria, ela é composta por 2 palavras que nós conhecemos. A palavra misericórdia, ela é composta por 2 palavras que nós conhecemos muito bem. A palavra misericórdia, ela é composta pela palavra miséria e pela palavra cardia, de cardiologista, ou seja, misericórdia é quando a nossa miséria toca o coração de Deus.
E é quando a nossa miséria de sermos pecadores toca o coração de Deus, Deus manifesta graça, bondade sobre as nossas vidas. Ele fala: eu sou pecador, eu sei dos meus atos, eu sei de quem eu estou diante, eu sei da tua santidade, eu sei do teu padrão de excelência, eu sei daquilo que eu posso fazer, eu sei daquilo que eu posso realizar, eu sei dos meus desafios. Ele não fica medindo a vida dele com a vida do outro, mas ele vai na presença de Deus e fala: Senhor Deus, o Senhor morreu na cruz por mim, e não importa o que os outros façam diante de ti, o que importa é o que eu faço na tua presença. Meus irmãos, esta parábola nos traz algumas lições importantes que eu e você devemos aprender quando vamos na presença de Deus, a não perdermos tempo falando sobre as nossas justificativas para Deus, não perder tempo dizendo que por que nós não somos melhores, por que nós não obedecemos, por que nós não somos fiéis a Deus, porque nós somos descontrolados, destemperados, porque nós somos muitas vezes desanimados. Não perca tempo diante de Deus com suas justificativas, não perca tempo diante de Deus com as suas explicações, mas na presença de Deus é um lugar para nós assumirmos os nossos erros e pedirmos a Ele que Ele nos perdoe, que Ele nos purifique, que Ele manifeste misericórdia sobre nós e a sua maravilhosa graça. A presença de Deus não é um lugar de justificativa, a presença de Deus não é um lugar de explicações, a presença de Deus é um lugar de confissão, de contrição, de arrependimento, de buscar graça, misericórdia e perdão. Outra coisa que nós aprendemos é que na presença de Deus, eu não tente impressionar Deus com os seus atos, não tente pegar Deus de surpresa com a sua bondade, não tente mover o braço de Deus com as suas ações, não tente se fazer por merecedor das maravilhosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Lembre-se, como João nos diz, dele nós temos recebido graça sobre graça, é favor imerecido, foi e sempre será favor imerecido de Deus. O que nos estava reservado, querido, é a morte, mas Deus manifestou misericórdia sobre nós, riscou a sentença que nos era contrária e nos deu uma nova natureza, um novo nascimento em Cristo Jesus. Nós não merecemos, jamais seremos merecedores, mas é maravilhosa a graça de Deus. Então não perca tempo dizendo das suas proezas, das suas bondades, das suas virtudes para Deus. Nós muitas vezes não temos a noção de quem nós estamos falando, e vamos falar diante de Deus, falar: olha, Senhor, essa semana eu não pequei, essa semana eu fui na igreja todos os dias, esse mês eu dizimei, eu ofertei, eu dei doações. Senhor Deus, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me dar promoções no serviço, o Senhor tem que me fazer prosperar, porque eu estou fazendo por merecer. Querido, quando nós pedimos a justiça de Deus, me dá a tua justiça, Deus traz a justiça também sobre os nossos atos bons, mas Ele traz também a justiça dEle também sobre a nossa desobediência. Por isso que diante de Deus nós temos que pedir graça e misericórdia dEle. Não tente ficar dizendo para Deus das suas bondades e das suas virtudes, porque se há alguma bondade em você, se há alguma virtude na sua vida, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo dom perfeito que há em você, a origem dele é Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Outra coisa importante, lembre-se que o padrão a ser seguido em nossas vidas
não é o pastor da igreja. Não que você não tenha que olhar para a minha vida e eu não tenha que ser exemplo para você. Eu tenho que ser exemplo em todo o meu procedimento para todos os fiéis. Mas tome muito cuidado quando você fica olhando para a vida das pessoas, porque em determinado momento o erro daquela pessoa vai impulsionar a você a também errar. Você vai dizer, olha, se o fulano de tal, se o pastor da igreja erra, oh Deus, tem misericórdia de mim, né? Eu posso errar também. A Bíblia diz muito claro que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai ter uma conversa com você. E nessa conversa você não vai poder dizer, olha, mas o pastor também fazia. Ah, mas o meu marido também fazia. Ah, mas o presidente da igreja também fazia. Jesus vai falar, olha, eu morri na cruz por você. E eu estou falando com você neste momento. A hora dessas pessoas também irá chegar. Não use os erros das pessoas para cometer erro também em sua vida. Não use o erro das pessoas para com você, para você também cometer erro para com essas pessoas, porque isso não está na lei do Senhor Jesus Cristo. Na lei do Senhor Jesus Cristo diz que nós temos o desafio de abençoar aqueles que nos amaldiçoam, e fazer o bem àqueles que nos faz mal, e de dar a outra face àquele que nos feriu em um lado da face. Este é o desafio que o Senhor Jesus Cristo nos coloca, de sermos parecidos com Cristo Jesus. Este é o padrão para as nossas vidas, Cristo Jesus. Outra coisa importante, se preocupe com aquilo que Deus vê em você. Se preocupe com aquilo que Deus sabe a respeito de você. Querido, não tente ficar fazendo nuvem de fumaça diante de Deus. Não tente ficar chamando a atenção de Deus para as coisas boas na sua vida, com a finalidade de Ele não ver as coisas ruins. Integridade é você chegar na presença de Deus por inteiro. Integridade é você abrir todas as páginas da sua vida e permitir que Deus leia cada uma delas. Integridade é você saber que não há segredo, que quando você está na presença de Deus, você está por inteiro e não pela metade. Então quando você estiver na presença de Deus, lembre-se disso. Nós estamos diante de alguém que nos conhece muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo aí da sua casa, não tente enganar a si mesmo, achando que tem algo que você pode ir na presença de Deus e esconder isso. Sabe, quando eu vou na presença de Deus e eu escondo algo da minha vida diante de Deus, eu estou passando a seguinte mensagem para Deus: eu não creio no teu amor por mim, eu não creio na tua misericórdia, eu não creio na tua graça. Sabe por que eu falo isso? Porque todos nós, quando pequenos ou em casa, quando o pai saía, sempre a gente aprontava alguma coisa em casa, quebrava alguma coisa, ou trancava, ou fazia algo que não devia. E quantas vezes você já quebrou um copo, quantas vezes você já quebrou um prato, quantas vezes você já rasgou uma roupa que não devia? A sua mãe, seu pai não estavam em casa, o que você fazia? Recolhia os cacos de vidro, nem colocava no lixo, jogava fora da sua casa, ou pegava aquela roupa rasgada, escondia no fundo, ou pegava algo que você fez que não era para ver, e ocultava aquilo, para que quando seu pai e sua mãe chegassem, estivesse tudo o quê? Em ordem. Estivesse tudo em ordem. Você acabou de quebrar o perfume mais cheiroso da sua mãe, o que ela amava. A casa inteira estava com o cheiro do perfume. Você pegava o frasco e jogava no lixo, e ela chegava em casa e você não falava para ela. Às vezes você não falava por quê? Se eu falar, eu vou o quê? Apanhar. Mas quantas vezes você foi surpreendido e dizer: mãe, eu quebrei o seu perfume. Ela fala: filho, eu sabia lá na esquina, porque lá na esquina dá para sentir o cheiro do perfume. E ela fala: por você ter falado a verdade, filho, eu sei que você não fez por querer.
Você não quebrou o meu perfume por querer. Eu não vou te bater por causa disso. Aconteceu isso várias vezes comigo. Então, quando eu fazia as coisas erradas, a primeira coisa que eu fazia é contar para o meu pai e para minha mãe. Nem sempre funcionava. Que apanhava às vezes. A sinceridade não significa que você não vai sofrer a correção. Porque muitas vezes, por amar o seu pai e a sua mãe, te corrige. Entenda. Confessar os pecados a Jesus significa você deixar de carregar as culpas daquele pecado. Mas não significa que muitas vezes você não vai sofrer a dor daquele pecado na sua vida. Então, querido, não tenha medo de dizer para Jesus quem você é. Não tenha medo de, ao chegar na presença de Deus, de dizer: Senhor Deus, o Senhor me conhece. E não adianta ir com falsa modéstia, querer enganar, lubridiar Deus com falsa modéstia. Mas fala: Senhor Deus, Tu sabes da minha vida. O Senhor Deus me conhece. O Senhor sabe do meu potencial. O Senhor sabe daquilo que eu posso realizar para Ti. E não importa o que os outros estão fazendo. Não importa como os outros estão te seguindo, Pai. Porque eu sei o quanto que o Senhor me ama. Eu sei o quanto que o Senhor tem derramado maravilhas na minha vida. Só eu que sei o quanto que eu sou grato a Ti. Só eu que sei o tamanho da dívida que eu tenho contigo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Por isso, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. Eu te peço que o Senhor olhe para mim, que sou pecador. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Porque eu sei que eu estou aqui neste lugar nesta noite. Porque eu sei que eu estou na Tua presença nesta noite. Não é porque um dia eu fui para um seminário. Não é porque um dia homens colocaram as mãos sobre mim e falaram que eu era pastor. Mas porque sobre as nossas vidas está a Tua maravilhosa graça, Pai. É o Senhor que nos permite nos aproximarmos de Ti. É o Senhor que nos aceita como nós somos e vai moldando em nós o caráter de Jesus Cristo. O Senhor nos ama. O Senhor tem um amor por nós da forma que nós somos, porque o Senhor sabe que nós te obedecemos, nós seremos aquilo que o Senhor deseja, nós seremos aquilo que te agrada, nós seremos aquilo que o Senhor olha e tem alegria em nossas vidas. Querido, o Senhor Jesus Cristo não te ama pela bondade que há em você. O Senhor Jesus Cristo te ama porque Ele é amor. O Senhor Jesus Cristo te ama porque Ele manifestou sobre a sua vida maravilhosa graça sobre Ele. E o Senhor Jesus Cristo te ama porque Ele quer te fazer feliz. Ele quer fazer você ser parecido com Ele, experimentar as bênçãos dEle nesta vida e também na eternidade. Mas para isso é preciso que você entenda quem Ele é. E é preciso que você entenda que você deve abrir o seu coração na presença dEle e dizer: tem misericórdia de mim, Pai. Eu não vou esconder as minhas misérias de Ti, mas muito pelo contrário, eu vou falar das minhas misérias diante de Ti, porque eu sei que nada pode me separar do Teu amor, nada pode me afastar de Ti, e em Ti eu vou receber o perdão dos meus pecados, e eu sei que vai ecoar nos meus ouvidos, assim como o Senhor falou para aquela mulher adúltera: vai, meu filho, e não peques mais. Vá, meu filho, e conte para os outros, e conte para as pessoas, o quanto que o Senhor Deus tem tido misericórdia da sua vida, e o quanto Ele tem te abençoado. Fugir de Deus não é a melhor solução. Esconder os erros de Deus também não é a melhor solução. Ter uma visão errada de si mesmo também não é a melhor solução. Ter a presunção espiritual e o orgulho também não é a solução. Porque dentro da lógica de Deus, o menos é mais e o mais é menos. Porque dentro da lógica de Deus, quando eu me humilho, eu sou exaltado. Mas quando eu me exalto, eu sou humilhado. Porque eu estou dependendo dos meus atos
e não da maravilhosa graça de Deus. É pela graça, é tudo pela graça dele. E eu gostaria que você, neste momento, se lembrasse disso. Se estamos em pé, se estamos aqui, se estamos firmes, se estamos caminhando, isto é mediante a maravilhosa graça do nosso Deus. Vivamos debaixo desta graça, vivamos humilhados debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele nos exalte para o louvor da sua glória. A equipe de louvor vai estar vindo aqui à frente, nós vamos estar encerrando a nossa celebração nesta noite. E eu pediria que você não permitisse, querido, que você pegasse isso que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração nesta noite, em que você aí onde está neste momento, que você tomasse uma decisão. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco você vai sair, você vai preparar a janta, você vai tomar um lanche, vai comer uma pizza, vai assistir televisão, e esta palavra vai o quê? Ser abandonada no seu coração. Eu gostaria que você não deixasse para depois, que neste momento você assumisse um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Que você falasse: olha, Pai, diante desta palavra que o Senhor falou ao meu coração nesta noite, eu assumo esta postura na minha vida. Eu vou fazer isso. Eu vou parar de ficar olhando para a vida dos outros e vou me preocupar com a minha vida espiritual. Eu vou parar de ficar julgando as outras pessoas e vou me preocupar em analisar minha própria vida. Eu vou parar de ficar me achando tal, o super crente, o crente maduro espiritual, e vou entender que tudo que eu sou é por causa da tua maravilhosa graça. Eu vou parar de ficar dando justificativa das coisas que eu não faço, e vou confessar os meus pecados diante de ti, pedir que o Senhor me purifique, me limpe. Eu vou parar, Senhor Deus, eu vou parar de ficar achando que eu sou tal, e vou me humilhar na tua presença, sabendo que o Senhor pode restaurar plenamente e me colocar em pé para caminhar. Tome uma postura espiritual, querido, neste momento. Não deixe para depois, porque se você deixar para depois, você vai começar a fazer outras coisas, e esta palavra vai ser como aquela semente lançada ao caminho. Logo as pessoas, as tribulações dessa vida vão pisar e vão matar esta palavra no teu coração. Tome essa decisão, e que esta semana seja uma semana de nova postura diante de Deus. Seja uma nova postura na forma de olhar as pessoas que estão ao seu redor. Seja uma nova postura de olhar a si mesmo e de se comportar neste mundo. Que Deus te abençoe. Nós vamos, a equipe de louvor vai estar cantando, encerrando o culto desta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor mantenha sobre a sua vida a boa mão dEle, e que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja